de Sucesso. Estamos no ar em mais um domingo no programa Criadores de Sucesso. Hoje você vai conhecer a história de um selecionador reconhecido por sua sabedoria e por ser o mestre do Zebu. Eu estou falando de seu José Humberto Vilela no documentário Uma Vida pela Pecuária. Confira. O Zé Humberto nasceu fazendeiro. Sou irmã do Zé Humberto, sou a caçula. Nós éramos em 5. O mais velho morreu e hoje nós somos 4. A gente nasceu na fazenda, moramos do Zé Humberto até devia ter uns 7 para 8 anos. A mamãe era muito culta, muito inteligente e ela dava aula para eles e eles aprendiam direitinho. Aí que a gente mudou para Ituiutaba. Eu sempre fui muito agarrada com ele. Porque eu era mais velha, né? Mamãe nos ensinou a amizade dos filhos, sabe? E a gente até hoje é agarrado um com o outro. Eu sempre respeitei a inteligência dele. Ele era firme e sabia das coisas. Ele sempre foi desde pequeno. Uma pessoa era diferente, ele tinha que ser diferente. A nossa infância foi muito feliz, muito companheiro, fazia muita arte. Nós cangava gato, a fazenda era 3.000 e tantos alqueirão, e meu avô tinha 5 boiadas carreira. E tinha um serrador que era muito amigo nosso, e ele fazia as canguinhas para nós. Aí nós cangava gato. E vamos atravessar de val. E no rego, que tocava o engenho de serra, tirava a água, passava na fazenda e nós mandávamos esses gatos, né? Puxando um pedaço de pau de mangueira, que era mais leve. Cada um tinha 3 juntas, 4 juntas, igual boi de carro. E só não cangava quando meu avô vinha, que o meu avô gostava demais dos gatos e não gostava que judiasse. Ah, mas enquanto nós estávamos lá, o pau quebrava. Era gato pra lá. Eu estou falando o que nós fazíamos, muita arte, né? Montava em gado, fechava 70, 60, 80 novilhas. Aquilo nós laçava e montava no pasto. Essa é minha, essa é sua, essa é minha, essa é sua. E nós não caía fácil não, caía e pulava fora. Porque se caísse feita abóbora, morria espetado. Porque o ramo, a foice corta meio chanfrado. Então nós fizemos muita arte. Eu era magrinho e tinha apelido de biscoito. E ele era gordinho e tinha apelido de pão de queijo. A gente se conhece desde a idade de aproximadamente 8 anos. Mas jogamos futebol junto. Ele falava que era bom, mas né, pernita. O melhor era o irmão dele, o Arnaldo, o biscoito. Nós éramos muito novos, mas eram muito bons de bola, então a gente ganhava dos outros que achava que eram os bons e nós ganhávamos. O Zé não era de ataque, o Arnaldo era de ataque, eu era de ataque. Ele era de back, mas ele era peso pesado. Batia mesmo. Ele não leva desaforo para casa, não. Eu que tinha o Ituiutaba Clube, a gente ia, era uma torcida grande, assim, sabe, cidade pequena, né? Nós íamos, todo mundo ficava na arquibancada, eles jogavam futebol de salão. Ele gostava muito e tinha jogo, e era assim, eles eram bem competitivos, assim, o povo lá. Quando eu larguei de estudar, o primeiro serviço, o primeiro dinheiro que eu ganhei, né? Eu peguei uma empreitada do meu avô de tocar uns 500 bois, uns 15 dias na estrada. Eu reuni uns peão, meu pai emprestou a tropa e eu peguei o gado. Eu tinha uns 18 anos. E o primeiro jantar meu foi arroz com mandioca e dormir em cima de um paiol de milho, em cima do milho. Eu nunca achei tão bom esse arroz com mandioca na minha vida. Meu pai comprou uma fazenda em Quirinópolis, aí deu pra gente
Ele foi tocar a parte dele, era menino. Logo depois ele já começou a namorar a Edilza. A Edilza era muito minha amiga. A gente era criança, nova, e ela falava assim, nossa, o seu Humberto é tão bonito. Sei que eu era meio cupida do negócio, porque ela era amiga, era minha. E ela achava ele a coisa mais linda, mas eu pensava, isso não vai ter futuro, porque o bem não vai ligar pra Edilza, porque ela é tão novinha, assim, eu não punha muita fé nesse namoro, sabe? Eu estudava em Ribeirão Preto, num colégio de freira, interna. Então, esse colégio, eu ia para Tuiutaba só nas férias. E o Zé Humberto estava lá. E a Maria Elza, minha amiga, ia me visitar, contava tudo, irmão. Ah, meu irmão que chegou, que estudasse lá em São Paulo, chegou, está trabalhando com o papai, o burro pulou com ele lá debaixo das mangueiras, esfolou a cara tudo, isso é assim, assim. Aí a minha cunhadinha um dia virou assim para mim, Dilza, o Zé Humberto está convidando nós para sair, para fazer algum programinha hoje, você topa? E ele tinha uma Aeroíris, nós fomos no cinema, mas eu já passei na frente e já comprei meu ingresso. Aí ele veio e me entregou o ingresso. Eu falei, não, o meu já está compro. Eu me lembro que eu estava com uma roupa vermelha, era uma sainha com blazer. Eu escutei o primo falando pro Zé Humberto. Falei, nossa, mas essa menina é muito legal. Aí passou aquelas férias gostosas e eu voltei pro internato. Nas próximas férias, terminou lá, não tinha mais internato. E o papai virou, eu falei, papai, mas eu quero estudar mais. E lá em Tuiutaba não tinha faculdade de nada nessa época, no C normal. Aí, papai virou assim, papai, mas eu queria estudar, a filha minha não vai ficar morando em pensionato. Não, vai voltar para casa, minha filha. Voltei para Tuiutaba. E o Zé Humberto já estava lá, né? Para firmar o namoro mesmo. Eu falei para ele, ó, você pensa bem o que você está querendo, porque desse jeito aí, que quando eu chego das férias, fala assim, já tá paquerando fulana, tá paquerando fulana, né? Então, agora eu vim morar em Tuiutaba, eu quero uma coisa séria, eu não quero esse negócio. Aí eu cheguei na Xincha. Aí ele filmou o taco, né? E ele era bonito, já tocava com a fazenda do pai dele lá em Goiás. Então, era assim, né? Mas eu também tinha minhas coisas, porque lá em Tuiutaba não tinha nenhuma mulher que dirigia. Eu fui a primeira e a minha prima. Desde criança, que o Dalvinho é amigo do Zé Humberto desde quase que nasceu, né? E eu também muito amiga da Edilza, amigas mesmo. Eles são os irmãos que a gente escolheu e que nos escolheram também. As minhas fazendas que eu tenho na minha vida, que eu comprei durante a minha vida aqui em Goiás, tudo teve o dedo do Zé Humberto. Nós viemos para esse mundo aqui, isso aqui não tinha nada. Então veio essa turma para cá, de mineiros para cá. E nós é que desenvolvemos isso aqui. E participando de tudo. O sindicato, aquelas exposições que fazia. E o Zé Humberto é que criavam os cavalos, cavalo quarto de milho, biquíra e tudo. Quirinópolis deve muito ao Zé Humberto. Ajudou a fundar aqui em Quirinópolis uma cooperativa chamada Agrovale. Hoje já está muito bem. Porque aqui na cidade não existia silo para guardar nada. Cheio de colhia aqui soja, às vezes levava para Orlândia para secar, em São Paulo. Ele sempre foi um homem diferenciado, ele sempre estava um passo à frente da sua época. Teve um começo de vida aqui em Quirinópolis muito difícil, com muito pouco recurso naquele tempo, sem estrutura a cidade. Muitas vezes ele ia em Tuiutaba comprar um parafuso, porque aqui não tinha. O primeiro gado que o Zé Humberto tinha, aí um dia ele virou assim para mim, eu tô apertado de dinheiro, vou ter que vender esse gado. Eu falei, você me dá um tempo? Aí eu fui lá em Tuiutaba, que eu dirigia, né? Peguei a caminhonete e fui lá no meu pai. Papai, tá acontecendo isso e assim, o senhor não quer comprar o nosso gado e dar a meia para nós? Porque senão nós vamos ficar a pé, porque vai ter o passo, mas não vai ter dinheiro para comprar gado. Ele falou, eu vou lá ver. Eu vou lá ver. Papai chegou lá,
comprou o gado e deu a meia para o Zé Humberto. Nós ficamos assim com esse gado do meu pai muitos anos e quando foi para partir, papai pegou a cabeceira. Então o Zé Humberto falava assim que o papai pisou nele. Aí chegou nessa hora que ele estava falando essas besteiras, chegou meu sogro. Aí meu sogro virou assim, não foi. Fez a coisa certa, porque agora o Zé Humberto vai fazer o gado que ele quer. Foi aí que começou a fazer seleção, né? Existia em Tuiutaba um leilão chamado VR Angico, a família Torres Homem Rodrigues da Cunha. Naquela época, o máximo do máximo da seleção de Nelore. E Angico era do Delcio Nunes Franco, que era uma pessoa de projeção muito forte no mundo pecuário. Bom, o que acontecia esse leilão lá, VR Angico. E eles convidavam uma ou duas pessoas. E eles convidaram uma vez o Zé Humberto. E o Zé Humberto veio com os animais, eu acho que nem registrado não era. Os animais de pasto, né? E você vai vendo que no final do leilão, a hora que passou a régua, a maior média foi do Zé Humberto. Aquilo para todo mundo foi uma surpresa grande, porque bateu no Torres, bateu no Delcio, bateu no todo mundo. Chegou a hora de ir para um rápido intervalo, mas fique por aí, porque tem muito mais dessa grande trajetória no próximo bloco. Estamos apresentando Criadores de Sucesso. Nono leilão Gire Girolando Genética Aditiva. Uma oferta especial de novilhas Gire Girolando prenhes, vaca Gire Girolando em lactação e touro Gire Girolando. Dia 13 de junho, às 20 horas, pelas lentes do Canal do Criador e Lance Rural. Mais informações, Programa Leilões. A genética, a alma, a dedicação de quem cria se resume na Expo Zebu de Uberaba. A Zebu é a grande vitrine da pecuária zebuína mundial. Linda exposição nacional que se realiza aqui. Grande centro do gado zebuíno, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No oceano, os caranguejos simbolizam as primeiras águas do mundo, o início de tudo. Aqui, nesse solo sagrado do zebu, ele representa a responsabilidade de quem cria com amor para produzir proteína vermelha de qualidade e alimentar uma população de 8 bilhões de pessoas. Esse caranguejo é símbolo de força e foi o que nos motivou em fazer a cobertura de mais uma Expo Zebu, com toda a nossa equipe entregue de coração e alma para capturar detalhes de arrepiar. Ela conquistou o coração de todo mundo que viu ela aqui na Expo Zebu. Um animal ícone, um animal diferente na história. Encontrar ângulos inusitados e mostrar a grandiosidade desse evento que durante 10 dias atrai os olhares do universo da pecuária para o Triângulo Mineiro. O Parque Fernando Costa nos acolheu de braços abertos. E claro, você vai acompanhar entrevistas exclusivas com criadores renomados, nos lances de grandes leilões e nos julgamentos. Uma cobertura do nosso jeitinho, dando voz a esse agronegócio sustentável, produtivo e inspirador. Voltamos a apresentar Criadores de Sucesso.
E já voltamos! Para os que acabaram de ligar a televisão, você vai acompanhar agora a trajetória de seu José Humberto Vilela no documentário Uma Vida pela Pecuária. Veja só. Sou apaixonado por cavalo, pela raça quarta de milha. Eu domava cavalo, competia em provas de apartação, ensinei meus filhos desde pequenininho. O Flávio ele foi campeão juvenil em Prudente, Laço de Bezerro. O Otávio, que faleceu, já ganhou uns prêmios bons de rédea. Eu domei cavalo de apartação, já entrei em barra pesada e saí bem. Eu tinha comprado uma zeguinha do King Ranch lá dos Estados Unidos. Eu comecei a namorar com o Flávio, ele já estava de viagem marcada para os Estados Unidos. Ele e o seu Zé Humberto sempre foram apaixonados por cavalo. Então ele foi aprender de tudo. Em Nebraska, ele trabalhou num rancho, com um peão mesmo. E trouxe toda essa carga de conhecimento. E quando ele voltou, o tio deu muito apoio para ele. Ele ajudou bastante assim, nessa parte de modernizar a doma, né, do Brasil, né? Tinha, para você ter uma noção, mais de 100 animais registrados na ABQM, que é a Associação Brasileira de Quarta de Milha, e participava também da ANCA, que é a Associação Nacional do Cavalo de Apartação. Eu vou lembrar de um nome de cavalo dele, de criação, até o nome era interessante, Mentiras Badger. Esse cavalo produziu diversas coisas, tinha, né, na procriação dele, era fantástico, assim como tantos outros. E ele foi uma pessoa que trouxe ótimos animais da linhagem americana, campeões dos Estados Unidos, que é o berço do quarto de milha, né? E ele incentivou naquelas simples provas. A gente fazia mais era apartação, que o tio Zé Humberto gostava mais, e rédeas que o Otávio, o filho caçula dele, que morreu tragicamente, também fazia, a gente fazia essas, e o Flávio, que é o mais velho, que foi até campeão nacional de laço de bezerro. Ele fazia prova de laço, tambor, né? Então aí eu tava de tinha que precisava de dinheiro pra mim, porque a égua era minha, né? A gente ia muito laçar, 5 dentro da F4000 com os cavalos, e ia laçar. E chegando nessas provas de laço, tinha uns que era até em pasto alugado. O cara tinha um pasto, cercava um cantinho lá, fechava esses bois para nós laçar. A gente aproveitava bastante. E nessa F4000 nós íamos os 4 lá dentro, 5, né? O José Humberto dirigindo, sentava um para frente, um para trás, um para frente, um para trás, para caber. Aquilo ia incluído. Chegar com as pernas duras. Nós dois brigávamos demais quando eu era criança. Falava, tio, vamos pra praia, que a gente queria ir os primos, né? Tudo junto. E o Tibé nunca gostou. O que você quer fazer na praia? Falei, gente, o que o senhor quer fazer numa prova de laço? Uai, eu vou laçar, eu vou mexer com meus cavalos, eu vou mexer com meu gato, apartação, né? Tio, então nós vamos pra praia, porque eu também quero ir pra praia. Não, nós não temos nada pra fazer lá. Lá você não vai ganhar dinheiro, você não vai fazer nada. E aqui a briga era... Ele é uma pessoa que, se você convidar ele para ir num leilão ou para ir conhecer uma raça nova, gado, alguma coisa, ou então ficar 10 dias no Guarujá, ele te dá a passagem para você ir para o Guarujá e ele fica no leilão. Pessoa fora de série. E tem um detalhe, viu? Se o bem é isso tudo, se tem isso tudo, aí Dona Edilza tá atrás. Desde o dia que eu acho que eu aprendi a falar, eu admiro ela. Ela tá sempre ao lado dele. E é uma guerreira mesmo. Quando o Flavinho fez 6 anos, ele já estava sendo alfabetizado por mim. Ele já sabia ler e escrever. E eu de noite dava aula para os meus funcionários. Quando eu descobri que eles não sabiam ler, das 7 às 10 eu dava aula para eles. E fiquei muito contente quando o meu primeiro aluninho aprendeu a ler. E assim foi vários. Morei 6 anos nessa fazenda. 6 anos. Sabe quantas vezes eu ia na cidade? 2. Natal e ganhar filho. Aí quando mudei para Tuiutaba, para os meninos estudar, era assim. Sexta-feira eu já ficava com meu carrinho já arrumado, pegava meus filhos, já ia passar o fim de semana lá no Mandego. O segredo da Edilza aqui
Eu imagino que o Zé Humberto não sabe, o meu compadre não sabe, mas ele vai saber agora, ela me desculpa. Quando eles casaram, que ela veio para a fazenda, moça de cidade, né, não tinha muito conhecimento de serviço de fazenda, aí mataram a vaca. Quando ela viu aquela vaca, ela falou, quase morreu de susto, que ela tinha que mexer, cuidar daquela carne. Aí tinha uma senhora que morava na fazenda, falou, não, vou te ajudar. A gente faz carne aqui de panela, então nós vamos fazer carne de lata, carne de panela, você não preocupa. O dia que foi abrir aquelas latas, a carne tinha perdido, estava azeda. Aí não podia contar pro marido, né? Pegaram a carne, tinha uma lagoa lá no fundo da fazenda, jogaram essa carne lá dentro da água e deixou lá. Daí a pouco começou a juntar urubu, sabe? E aí o compadre falava assim, mas que tanto urubu que dá ali na lagoa? Ela falou, nós já fomos lá olhar, é um cachorro morto que tem lá. E até há pouco tempo ela nunca tinha contado essa história para o compadre, mas agora, depois de tantos anos, não é possível que ele vai chorar essas 2 latas de manteiga, né? De carne. Além de esposa, uma fiel escudeira de trabalho, né? Eu diria que o sucesso dele tem parte muito dela, porque é companheira, ela mora na fazenda, às vezes a gente se emociona, é porque a luta, a dedicação, não é? O Otávio era muito amigo meu, moramos juntos em Ribeirão Preto, né? Estudamos lá, moramos numa república junto lá. Tem até uma história, era uma turma que estava lá, era uma turma grande, eram 5. E o tio um dia ligou pro Otávio, falou, Otávio, você não tá indo na faculdade faz 4 meses. O pessoal da faculdade me ligou aqui, aí perguntou para ele assim, o que você tá fazendo aí em Ribeirão? Ele falou, ai papai, eu tô errando. Como o tio era muito assim, a resposta dele era na ponta da língua, aí na hora ele falou pro Otávio, falou, então você não vai erar aí, você vai vir erar aqui no capim nativo, na beira da bruaca. Aí o Otávio, então tá bom papai, e desligou o telefone. Daí 2 dias o Flávio, o irmão dele, parou a caminhonete na porta e falou, vim te buscar o papai. Papai mandou. Papai mandou te buscar, arruma suas coisas, joga aqui na carroceria e vamos embora. E depois que ele foi pro Quirinópolis, a gente ligava para ele, o que ele estava fazendo, ele estava trabalhando, plantando lavoura junto com o pai, que eles já plantavam soja ali, faziam feno. Né? Naquela época, o José Humberto já fazia feno na fazenda de Quirinópolis. Pra você ver a evolução que ele tem. Feno naquela época no Brasil era muito difícil, acho que eram uns 3 que tinha máquina de fazer feno e fazia feno no Brasil naquela época. Nós estamos aqui na Fazenda Mandengo, do lado desses pés de jabuticaba aqui, que a tia Dilza, plantou com tanto carinho aqui. Tem as baias, onde que o Otávio sempre tinha os cavalos dele, como o tio Humberto, os cavalos de raça, Quartimira, que gostava, tá ali do mesmo jeito até hoje. Eu a vida inteira tive um sonho de um dia a gente ter comprado a fazenda do tio Humberto. Tá aqui, o sonho não acaba nunca, né? E eu ainda queria que o Zé Humberto voltasse aqui para ele ver tudo que está acontecendo aqui hoje. Ele tinha 3 fazendas. Fazenda Mandengo, que é a fazenda em Quirinópolis, tinha uma em Paranaiguara e tinha uma em Piaçu. A de Paranaiguara já fazia a criação de gado zebu morto. Mas os meninos estavam moço e tudo sem serviço, porque estava tudo pronto as fazendas, não tinha mais serviço para o Flavinho, mais para o Otávio. Então o Zé Humberto falou assim, eu tenho que arrumar um lugar para levar essa moçada, eles estão no auge da juventude para trabalhar. Tinha um primo dele que morava aqui em Cáceres, é o Lauro, falou para ele assim, Zé Humberto, aqui é o seu lugar para você trazer seus filhos, aqui tem largueza. O Zé Humberto pegou e falou para mim assim, eu vou lá ver. Eu que fui com ele, nós demos uma volta na região, para ele conhecer e acabou comprando lá, né? Era uma época que a gente podia expandir, que naquele tempo a
gente queria era quantidade. Era o que a gente almejava na época, era aumentar, né? Quase 30 anos, né, que ele comprou a Fazenda Camparinos e ficamos bastante amigos e um grande vizinho, desbravador. Como depois ele foi comprando mais uns pedaços aqui, pedaços ali dos vizinhos e aumentou a área dele bem maior do que eu vendi naquela época para ele. Nessa época eu vim aqui e o Sr. Zé Humberto, conversando sobre o serviço que eu prestava em Minas e tudo, ele conversou comigo, ó, eu tenho aqui o Gilson, que é meu capataz, ele fez um curso de inseminação e precisava de uma pessoa para treinar. Como você dá curso lá de inseminação e tudo, você não quer vir aqui ficar uns dias com ele? E eu fiquei com ele alguns anos e sou o que hoje eu sou aqui no Mato Grosso graças a ele. Eu acho que se não fosse ele, eu não estaria onde eu estou hoje. Para mim ele representa muito. É difícil falar dele sem emocionar. Então, ele é uma pessoa que foi bem marcante na nossa vida. Se não fosse ele, a gente não teria, acho que eu não teria feito faculdade de veterinária onde eu fiz, né? E com os meus estágios, centrais de inseminação na época, me abriu muita porta para me tornar o profissional que sou hoje. É até emocionante a gente falar. A minha vinda para cá foi... O Otávio era muito amigo do Roberto, né? Os dois muito amigos. E nós somos criados todos juntos, né? Então, assim, a gente falava assim, onde que um for, os outros têm que ir. Nós temos que ficar todos juntos. A gente já era vizinho lá em Goiás, né? E vamos ser vizinho no Mato Grosso. Roberto veio, apaixonou na região e daqui nunca mais saímos, né? Então, todos os finais de semana, eu ia lá para a fazenda dele. Algum final de semana que atrasava um pouquinho, talvez no sábado, assim, ele já me ligava. O que você está fazendo aí que você já não vem embora para cá? Perdeu o rumo. Você perdeu o rumo aqui de casa, eu preciso mandar te buscar. Eu falei, não, tio, eu já estou indo. Eu sou primo do Zé, nossos avós são parentes próximos. Eu era muito amigo do Otávio. Depois que o Zé mudou para o Mato Grosso, ele com o Otávio e com Flavinha, Dona Edilza, todo mundo, nós encontramos numa prova lá em Uberaba. E nessa ocasião, eu chamei o Zé Humberto para ir visitar a chácara lá em casa. Apresentei até ele para o meu pai, né? Eles eram, apesar de ser primos, mas não tinham muito contato. E naquela ocasião eu lembro, o papai emprestou para ele 2 touros para ele levar para a central de inseminação e coletar sêmen para ele usar no gado dele. Fomos estreitando o relacionamento nessa parte de gado aí e nós resolvemos fazer um leilão na época em Mirassol do Oeste, que foi o primeiro leilão na Viraí Camparino. Então começou aí esse leilão, aí fizemos um volume, fomos aumentando esse volume de touro. Na época fui para o Mato Grosso, a gente trocou bastante ideia e tal para fazer o leilão. Eu tive lá em 2004 com o Cláudio, né, pra gente na véspera do leilão, e eu fiquei encantado com a fazenda, né, porque a gente nunca tinha ido lá ver o gado e fiquei surpreso com tudo, com a fazenda e com a qualidade do gado dele que a gente não conhecia, assim, só via alguns animais, mas a hora que eu vi o rebanho em si foi muito marcante para mim. E o Cláudio estava junto e foi para ele também. O trabalho do seu Zé Humberto e o trabalho do Claudinho, eles se completam. Foram até de Paraná nos convidar para vir até o leilão que ia ter em Mirassol do Oeste. O primeiro leilão na Viraí Camparino. Fiz o convite aos pecuaristas de Rondônia, meus amigos, e foi muito bacana que no primeiro leilão deles foram vários touros para Rondônia. Então Rondônia sempre comprou em torno de 20% do leilão na Viraí Camparino. A seleção em Rondônia deu um passo muito grande com a entrada desses animais. O Humberto prepara um gado, põe energia, traz um gado bem preparado, um gado bem criado, bem nascido. Agora, se você me perguntar, Adriano, quando que o seu Zé Humberto chegou num leilão, desses 20 anos aí ou mais, que ele chegou e te pressionou num preço, falou, ó, esse touro de central, ele tem perspectiva para vender tanto de sêmen, eu preciso que ele saia por tanto. Ele nunca fez recomendação de preço. Isso aumenta a nossa responsabilidade como vendedor de martelo, como leiloeiro. Na época que eu estava na faculdade, o Viraí Camparino já era um marco, né? Pela junção de 2 marcas, seu Cláudio Sabino
o seu Zé Humberto, na Viraí Camparino. E aí depois teve o início da expogenética aqui e eles transferiram esse leilão para Uberaba. Ele sempre está na frente, ele sempre pensa na frente. Você tentar acompanhar ele não é fácil, não. Conheci o seu Zé há uns 20 anos. A hora que eu vi o gado dele, a qualidade era excepcional na época já, né? Ele estava desmamando a bezerrada já naquela época com 250, 270 quilos. Isso não existia em lugar nenhum no Brasil. Então era um fenômeno. Quem conheceu o Impoluto, conheceu o Ford hoje, vê a evolução é muito grande. Beleza racial, carcaça, costela. Você vê que o animal dele tem rendimento. Intervalo rápido chegando por aqui, mas calma que depois do intervalo comercial tem muito mais depoimentos. Estamos apresentando Criadores de Sucesso. Nono leilão Gire Girolando Genética Aditiva. Uma oferta especial de novilhas Gire Girolando Prenhes, vaca Gire Girolando em lactação e touro Gire Girolando. Dia 13 de junho, às 20 horas, pelas lentes do Camal do Criador e Lance Rural. Mais informações, Programa Leilões. Voltamos a apresentar Criadores de Sucesso. Foi rapidinho, Criadores de Sucesso já está de volta com a história desse professor, seu José Humberto Vilela. Acompanhe. E é o seu José Humberto dentro de Uberaba, que é a referência do Nelore. Os valores que hoje os animais dele são comercializados prova a toda a importância que ele tem no mercado. Um dos marcos, na minha opinião, da seleção Camparino foi a venda, né, dos dois recordistas de preço dentro da Expo Zebu 2019. Seu Zé fez o recordista dos touros, né, com calibre Camparino e com a toalha Camparino. Então, dentro da maior mostra do Zebu do Brasil, que é a Expo Zebu, realmente ele consolidou aí com os dois recordes na categoria macho e na categoria fêmea. A genética Camparino, ela foi sendo multiplicada no Brasil. E os conceitos do trabalho de seleção, daquilo que o seu José Humberto acredita, dos critérios seletivos da Fazenda Camparino, eles estão sendo multiplicados. Ele sempre sabe o que está fazendo. Está aí o resultado. É um dos homens mais respeitados do Brasil e do mundo dentro da pecuária. O que ele fez pelo Nelore e agora pelo Sing, pelo cachorro, pelo porquinho paqueiro, por tudo que esse homem põe a mão, ele faz com maestria, né? Eu esqueço de uma passagem nas primeiras idas lá. Eu também estava começando profissionalmente na época, e ele falou assim, olha, o touro bom da Maná não é o 1646, que na época era o Bambambam, custava R$5.000 a dose, então assim todo mundo usava na FIV. O touro bom da Maná é o Rambo. E no Brasil, eu sou quem tem mais filha do Rambo. E isso ali em 2005, 2006. E depois lá por 2010, 2012, o Rambo explodiu no mercado, no Brasil inteiro. No lugar de você ter um boi que vai pesar 17 arrobas, né, você tem um que em um menor espaço de tempo, né, com 1 ano a menos, 2 anos a menos, você vai produzir 24 arrobas de carne. Esse é fruto de um trabalho dele, né, quando ele se distanciou desses animais, quem era o campeão, quem era o grande campeão, enfim, tá? E a um certo momento ele saiu, porque ele não concordava com aquele método da cabecinha bonita, da orelhinha bonita, daquele boizinho, daquela vaquinha, mas que não dava leite, que não criava bem o seu bezerro, né, que não tinha uma boa habilidade materna. Ele saiu deste conceito que tínhamos e veio para uma outra vertente, para uma outra linha, que é produzir bois pesados, que é produzir carne. Um selecionador, um criador, ele passou a criar o Nelore padrão, o Nelore de chifre.
E chegou onde chegou hoje, nesse sucesso imenso. Como o homem é desafiador mesmo, foi buscar a raça Giro. Porque lá na infância dele, na família dele, eles criavam Giro. Nos últimos anos, ele entrou na raça Sindh. Ele viu todo o potencial da raça Sindh, a produtividade, uma raça muito rústica, uma raça vinda da Índia também, do Paquistão. Nós fomos nos principais criatórios e nós fomos partando e comprando juntos. Os primeiros animais foram adquiridos do Adaldio Castilho e também do Marcos, e aí fomos formando a base do rebanho Sindh e através da FIV, e chegou hoje o Sindh da Camparina, é um dos principais rebanhos hoje dentro da raça Sindh no Brasil. Foi no dia dele me entregar essa fazenda, ele falou: Jean, eu estou te dando essa fazenda aqui, eu vou dar 1000 novilhas, vou te dar uma tropa de burro, já estava tudo lá na fazenda, né? Me deu uma caminhonete zero. Eu, com uns 40 dias que eu estava lá nessa fazenda, eu tive uma infeliz sorte lá de bater. Eu liguei para ele e falei: ó, seu Zé, eu tive um acidentinho aqui, eu bati a caminhonete na anta, sabe? Era uma anta. Mas não era anta, nada. Naquela hora eu arranquei um poste com a caminhonete. Você entendeu? Aí veio uma consequência muito grande. Ele chegou lá e falou: e aí, Anta, tudo bom, Anta? Vem cá, deixa eu te falar um negócio. Você lembra aquele dia que eu te apresentei, o que você ganhou? Agora eu vou te apresentar o que você perdeu. Você perdeu a fazenda, as 1000 novilhas e a caminhonete que deu perca total, né? Vamos lá pra casa, agora vamos voltar, vamos lá pra casa lá. Você aprendeu alguma coisa? Se tiver comandando, eu quero ver meu trabalho evoluir, você entende? Cuidar bem da minha fazenda, que eu tenho muita obrigação à fazenda, né? E tem que ter muito carinho com ela, porque ela, o todo dela é seu motor. Se esse motor fundir, o resto vai tudo por água abaixo. Ele tem uma forma de trabalhar que ele costuma antecipar os problemas, sabe? Ele costuma trabalhar antecipado. Por exemplo, a gente tem uma previsão de uma seca muito rigorosa esse ano. Então, o seu Zé já preparou a água para o gado, está fazendo feno, precisar suplementar, precisar dar comida para o gado, caso o pasto acabe. Sempre tocando as coisas sem tomar susto, né? Sempre prevenido, ele consegue enxergar, está sempre enxergando os problemas e resolvendo eles antes de acontecer, né? Ele deve ter mais comida na fazenda dele hoje do que um cara aí que chove 2.500 milímetros na fazenda dele, não está prevenido de comida igual ele está lá na fazenda. Ele fez um animal produtivo e um animal bonito. E ele conseguiu baixar muito o rebanho dele e virou um zebuí meio europeu. O gado dele é um gado grosso, um gado diferente, que aproxima assim, a carcaça que todo mundo quer, né? Que vai ser uma carcaça de precocidade e de alto rendimento. Um pouco a minha idade, continuo aprendendo alguma coisa todo dia ainda, você entende? A gente nunca pode falar que sabe tudo. O seu Zé tem muita, se a gente for falar o que o seu Zé representa, o que ele é como pessoa, é o que vocês estão fazendo, vai dar um livro, né? Mas o seu Zé é uma pessoa muito direta, muito correto com as coisas dele e muito generoso. O seu Zé Humberto é muito generoso. Esses leilões da fazenda, todos, tem uma porcentagem que vai para as instituições de caridade, Hospital do Câncer, faz essas doações, entendeu? O seu Zé, assim, tem uma coisa diferente dele. Ele chegou eu, Valdo, o Miguel, que era o funcionário mais velho aqui. E ele tinha comprado um pedaço de terra ali no vizinho, chamou nós lá pra dentro, tá? Que ele sempre, ele que pagava nós, que acertava tudinho, aí ele ia passar o Natal lá em Tuitaba. Aí ele conversou pra mim: eu comprei aquela terra lá, agora eu vou pegar aquela terra, vou dividir entre vocês três. Pelo trabalho de vocês, a dedicação de vocês, de estar me ajudando eu formar isso aqui. E a gente ficou tudo surpreso, choramos, ele chorou. Aqui lá pra nós, que, nossa senhora, foi bom demais. Deu que tudo lá, as terras pra gente lá, né? Tudo arrumadinho, né? Com energia, casa dentro, né? Porque meu sonho era comprar uns 10 alqueiros pra mim, né? Pra minha família viver. Aí ele deu 50, né? Alqueiro, né? Então aí a gente assusta, né? Meu avô
um cara que tem uma liderança, não é qualquer pessoa que tem essa liderança, ele trata todo mundo igual. Direto chega ligação aqui alguém liga aqui na fazenda pedindo conselho para ele de diversos assuntos, sabe? Tipo, se você quiser discutir com ele de política, de lavoura, tudo que você quiser discutir com ele, ele sabe. Cozinhar ele sabe. Dentro da fazenda, você não é só entender de gado, você tem que saber de um todo. Ele gosta sempre de dar uma volta aqui na fazenda dele, de avião. Quando ele passa uns dias fora, ele vem dar uma volta de avião. Aí ele, na hora que ele desce do avião, ele já fala ali, o passo tá ruim, a largata passou ali, cigarrinha passou ali, a fazenda tá ruim, tá boa, então ele dá notícia de tudo, só de uma voltinha de avião ele já fala de cada passo. Então ele observa tudo que está acontecendo ao redor dele, não deixa passar nada em branco. Uma coisa que eu admiro muito nele, ele sempre está buscando aprender. Por mais que ele tenha chegado em um patamar hoje de reconhecimento nacional, ele nunca está satisfeito. Ele está buscando mais e mais. E a gente está sempre junto, tentando acompanhar esse sucesso dele. Também não posso deixar de falar da minha avó, que é uma companheirona dele. E eu acho que a paixão pelo que ele faz é que construiu isso, que ele pode ficar tranquilo que a gente vai dar continuidade. Eu admiro meu avô no que ele faz na pecuária, ele e minha avó. Gosto muito da Camparino, acho uma fazenda bem arrumada, uma fazenda muito legal de se visitar. Vô, amo muito você, vô. Uma honra para mim, para a nossa equipe, ter o privilégio dessa convivência, desse aprendizado, dessa referência na pecuária brasileira. É difícil mensurar a contribuição que seu Zé Humberto e o Nelore Camparino deu e sempre vai continuar dando para a pecuária brasileira. Difícil mensurar. Um homem que sempre esteve à frente do seu tempo, sempre buscou o melhor, sempre buscou o que tinha de melhor em termos de genética para produzir, como ele mesmo diz, o boi que paga a conta, o boi rentável. E ele fez esse boi. Parabéns, seu Zé. O senhor é uma referência nacional e internacional. O senhor é sinônimo de amor pela raça Nelore, de amor pelo campo, de amor pela pecuária brasileira. E se tem uma palavra que define bem seu José Humberto Vilela, ela é gratidão. É reconhecer as pessoas que foram essenciais nessa caminhada. Então, a pedido dele, que eu venho aqui para agradecer a um grande homem e mentor, seu Cláudio Sabino Carvalho. Essa amizade veio por meio do filho e sucessor Claudinho e criou raízes profundas. Como o nosso Zezão mesmo diz, na garupa de seu Cláudio, ele iria até o fim do mundo. Foi assim que veio o incentivo para Camparino aderir ao programa da NCP e também o convite em promover um dos remates mais tradicionais de touros do Brasil dentro da Expogenética, o Naviraí Camparino. Sua memória, seu Cláudio, se manterá viva nas lembranças. Atravessará gerações por meio do legado que fica no melhoramento genético. Tem uma prosa entre nós que fazenda, para ser lucrativa, precisa ser grande. E a gente precisa ter escala na pecuária, precisa ter muito gado. Então ele está bem enquadrado. Ele é um grande fazendeiro e tem um grande rebanho. Ele é um verdadeiro dupla aptidão. É um dos melhores fazendeiros que eu já conheci e um dos grandes selecionadores de zebu que eu conheço no Brasil. Eu acho que o trabalho do Zé Humberto eu vou resumir numa frase: o céu é o limite. Deus lhe abençoe no galope do seu dia a dia. Uma trajetória marcante que mostra a importância de homens como o seu Zé que dedicaram a vida pela pecuária. Parabéns, Fazenda Camparino. E o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Criadores de sucesso.